Como reitores, professores e funcionários em todo o país, o governo quer demitir 50 mil funcionários. As reuniões para discutir a questão já começaram. Ontem houve reunião da DUFA, a SUFA e DCE em Belém. O pró-reitor de administração da universidade, Marcos Chimenez, fala do assunto. Ô Marcos, bom dia. Bom dia. O golpe do MEC parece que é realmente muito duro nas universidades. O que compromete a estrutura da UFPA realmente? Essa é a noção. Sim, a proposta do MEC, ela é dura e impossível de cumprir sem que se faça cortes violentos que inviabilizam a universidade. A proposta do ministro da Educação e do secretário da Administração é que se corte 30% do recurso de pessoal da universidade. Isso, como certamente incidirá sobre as frações mais jovens, corresponde a 60% do pessoal da universidade. Vamos falar então da Universidade Federal do Pará. Qual era no momento a relação entre, que é muito confuso isso, a relação entre professores, alunos e servidores? Há excesso de funcionário na universidade? Há empreguismo na universidade hoje em dia, professor? Este parâmetro tem feito muita confusão com este dado. A inversão da fração e a manipulação dos dados. Você vê, a Universidade Federal do Pará, ela tem 1.940 funcionários. Isso dá uma relação de 12,9 alunos por funcionário. Então, não podemos inverter a fração. 12,9 alunos por funcionário. Nós temos 1.484 professores. Isso dá uma relação de 16,8 alunos por professores. Para termos de comparação, eu vou citar as duas universidades mais produtivas do país. A USP tem 6 alunos por professor. A Universidade Federal do Pará tem 16,8. A Unicamp tem 7 alunos por professores. A USP tem 2 alunos por funcionário. A Unicamp tem 1 aluno por funcionário. Então vejam, a Universidade Federal do Pará, comparado com essa universidade, ela está realmente, demonstra que é uma universidade mais enxuta. E, de fato, nos últimos anos, a universidade teve restrições de contratação que levou a universidade a essa situação atual. Tem uma outra relação também aí, né? É a relação produtividade. A nível de Unicamp, a nível de USP, a nível de UFPA. Só falando em termos de inviabilização. O ensino já está inviabilizado há muito tempo, com ou sem funcionários, ou não? Nessa atual conjuntura que nós vivemos hoje. Não, veja, o que precisa nas universidades brasileiras é se estabelecer certos critérios de racionalidade, se estabelecer mecanismos de controle finalístico das instituições. Mas com isso, concedendo autonomia a essas instituições, porque as deformações existentes nas universidades brasileiras hoje, elas foram causadas pelo gerenciamento à distância. Os gestores, os administradores das universidades, eles têm acesso à gerência de 3% do orçamento da universidade, que é o orçamento de ACC. A política de pessoal das universidades sempre foi executada e planejada pelos órgãos centrais. Então a universidade precisa que se exerça controles finalísticos naquilo que a universidade tem que produzir, mas tem que ser concedida a autonomia para que a universidade possa gerir seus recursos humanos, seu instrumental científico, etc. O senhor falou há pouco que a universidade é praticamente enxuta dentro dessa concepção do plano do governo, mas um transportador liga para cá e pergunta por que os funcionários, até para ajustar melhor o atendimento aos alunos, por que não trabalham 2 expedientes? Porque dizem que a partir de meio-dia os funcionários começam a sair, a reitoria já não funciona, as pró-reitorias, segundo esse telespectador me ligou há pouco. Não, o horário da universidade é de 8 às 14. É um horário de 6 horas corrido. Isso é para contrabalançar, para dividir, para... Não, isso foi feito esse horário vem há quase 10 anos, em decorrência da não existência de um hospital universitário na universidade. Então fica impraticável se nós interrompermos o expediente meio-dia para o funcionário que mora na Cidade Nova, às 7, voltar no segundo expediente, é inviável. Então a universidade, por não possuir seu hospital universitário, ela optou por este horário corrido de 6 horas. Doutor Marcos, essa situação vai gerar greve? Mais uma?
Não sei, a greve não foi aventada ainda. Nós estamos, no momento, preocupados em digerir esta proposta, que, a nosso ver, ela é absurda. Eu acho que talvez a pressa e a insuficiência de informações pode levar a uma proposta tão absurda. Nós estamos tentando digerir e preparar uma resposta ao governo, demonstrando que essa proposta é inviável e viabiliza a universidade. Mas parece-me que o secretário de administração, João Santana, se mostrou muito inflexível diante de um argumento das universidades. Eles querem realmente fazer esse corte e talvez o governo não seja sensibilizado com essa relação aí, alunos, professores da Universidade Federal do Pará. E aí que rumos, então, se discutir, ao lado, inclusive, do Clube de Reitores? O corte proposto inviabiliza a universidade. Nós teremos que fechar alguns cursos, nós teremos que inviabilizar o vestibular, não realizar vestibular. Então, isso inviabiliza a universidade. A universidade, quando você rompe, ela não tem emenda. A Universidade do Pará, ela foi formada a duras penas durante estes 30 anos. Se nós interrompermos este quadro universitário, é difícil consertar depois. E o Pará é um dos estados de maior expansão, onde a universidade tem grande responsabilidade, especialmente na expansão da rede no interior, formando professores do ensino básico. Isso eu acho que é uma medida absurda se estabelecer qualquer tipo de corte na Universidade Federal do Pará no momento. Professor, ontem foi um dia intenso de reuniões e movimentação na universidade. Já tem assim os esboço de algum documento a ser enviado assim para Brasília? As reuniões travadas ontem, elas foram de caráter informativo. Nós estivemos nas reuniões com os ministros e a reunião com os reitores no clube, e ontem foi uma reunião de caráter informativo. Sr. Marcos Mendes, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Bom dia de hoje termina aqui. Amanhã A partir de agosto começa a funcionar no Estado o juizado de pequenas causas. O juizado, como diz o nome, tem como finalidade solucionar pequenas causas de maneira rápida e sempre que possível buscando um acordo entre as partes. A primeira reunião para organizar o funcionamento do órgão ocorreu segunda-feira. Um dos participantes dessa reunião foi o juiz da Vara Civil, Paulo Frota, que está aqui conosco para falar sobre o novo juizado. Então, Paulo Frota, bom dia. Bom dia. A criação do juizado de pequenas causas ela foi determinada pela nova Constituição Estadual. A Constituição definiu também o que são essas pequenas causas. Na verdade, o juizado de pequenas causas foi estabelecido por lei federal 7.244. A Constituição Federal também trouxe, e a estadual apenas repetiu a Constituição Federal. Ela definiu que são pequenas causas, são aquelas de valor patrimonial até 20 vezes o salário mínimo. Então, todas as questões patrimoniais até este valor poderá ser acionado o juizado de pequenas causas. O que passar deste valor, automaticamente o autor renuncia o restante que passar deste valor. Doutor Paulo, a criação do juizado de pequenas causas vai ajudar a agilizar o trabalho da justiça no Estado? Vai, porque, por exemplo, nós vamos ter a celeridade processual, a oralidade, praticamente todos os atos são orais, gravados em fita. Até a citação que hoje é feita pelo oficial de justiça, que é um tormento, uma demora, será feita pelo correio, com aviso de recebimento, ou então pela própria parte que poderá ir até ao réu entregar a citação ou intimação. Certo. O que falta para a implantação desse juizado? O que falta para a implantação do juizado é apenas a Assembleia votar uma lei a complementar e que já está sendo sancionada pelo Tribunal de Justiça. Eu, por exemplo, estou encarregado, o presidente do tribunal pediu a dos magistrados que ajudasse na elaboração do anteprojeto para levar para o plenário do tribunal, mas para que não percamos tempos, nós já estamos preparando uma resolução para instalarmos de imediato o juizado de pequenas causas em caráter experimental, limitando o valor que a pessoa pode pedir no juizado até 10 salários mínimos. Quando for aprovada a lei, evidentemente, iremos para os 20 salários mínimos. Mas em caráter experimental faremos ainda, e somente na capital, por enquanto. Essa é a intenção do presidente. E onde e de que forma o juizado vai funcionar? Deve funcionar no fórum pela parte da noite, na faixa de 17 até as 22 horas. E posteriormente será, então, ampliada para o interior do Estado. Como é que será formado o quadro de árbitros do juizado de pequenas causas?
estará sendo remetido um ofício à OAB para que encaminhe uma relação de advogados, de bacharéis em direito, não somente para funcionar como árbitros, mas também como conciliadores. Que só pode funcionar, realmente, de preferência, que sejam bacharéis em direito, os conciliadores e árbitros. Se vocês pretendem colocar os juizados de pequenas causas também nos municípios do interior, tem mais ou menos uma previsão de quando isso vai acontecer? Não, porque nós estamos, de imediato, vamos fazer em caráter experimental aqui na capital, para ficarmos fiscalizando o funcionamento dele, o presidente, mas pelo projeto dos desembargadores. Fiscalizando como funciona e tirando as falhas, para poder, então, depois ir para o interior do Estado. Definitivamente. Quem é que está habilitado a utilizar o serviço do juizado de pequenas causas? As pessoas físicas, em geral, não pode, por exemplo, acionar o juizado de pequenas causas, pessoas jurídicas, não pode ser parte dos presos, pessoas incapazes. A legislação que tem admite de 18 a 21 anos nessa faixa, o juizado permite que seja autor. Mas, em geral, as pessoas as físicas e jurídicas não podem acionar o juizado de pequenas causas. Podem ser réus, mas não podem ser autores. Você poderia nos dar alguns exemplos de questões que o juizado de pequenas causas poderia tratar? Exatamente. Nós temos a questão de ser qualquer dívida até 20 vezes o salário mínimo, um cheque. Hoje você tem um cheque de valor pequeno, se você executa, é um absurdo. Você tem embargo de devedor, incidente de falsidade, quer dizer, acaba se complicando, se formando vários processos para fazer uma cobrança de uma dívida pequena, de menos de 20 salários mínimos. Hoje, com o juizado, não. Você pode realmente diretamente juizado para tentar uma conciliação. Porque o principal objetivo do juizado é a conciliação, é tentar a conciliação. Ou por arbitragem, ou através do juiz depois de uma sentença, homologando. Doutor Paulo, o juizado de pequenas causas é um assunto que vem sendo discutido há algum tempo, e como o senhor mesmo colocou, ele ajudaria muito no desenvolvimento do setor judiciário do Estado. Por que tanto tempo para implantar esse sistema? Porque, exatamente, precisa de uma lei complementar para poder funcionar. É tanto que o tribunal, através do nosso presidente, não vai aguardar a votação pela Assembleia. Vai logo, em caráter experimental, funcionar para que, quando saia a lei complementar, que a Constituição Estadual prevê, já tenhamos todo o mecanismo funcionando. É tanto que já estamos também sendo remessa do nosso secretário, que vai funcionar como secretário do juizado, a Minas Gerais, para verificar na prática como funciona. Nós já conhecemos, por exemplo, a de São